Shalom a todos. Hoje eu vou estar trazendo assuntos pertinentes a Pesach. Obviamente vai ser uma série de aulas, não dá para trazer tudo numa aula só, mas vou estar começando a revelar passo a passo do que a gente podemos nos conectar, receber, aprender e ter através de Pesach. Bem, Pesach, ele é diferente de todas as outras festas. Eu sei que tem festas importantes e nenhuma delas fica menos importante, mas Pesach, ele tem um diferencial. Pesach é mais do que um recebimento de luz, é mais do que a abertura de um portão. Na verdade, existem mais segredos em Pesach do que eu teria disponibilidade de tempo para revelar. Bem, a primeira coisa de Pesach que eu quero trazer é um verso simples, para a gente começar a contar o que tem e o que não tem em Pesach, o que a gente pode receber em Pesach, como são as coisas que acontecem em Pesach gradativamente nessa série de aulas. O Zohar que eu quero trazer é o Zohar da Parashat Bo. Fica no verso 124, onde diz o seguinte: aprendemos, todos os tempos, feriados, Shabbatot, são a memória disso, da saída do Egito, do êxodo do Egito. E é isso que todos defendem. Se não existisse, não haveria de guardar os tempos sagrados e os Shabbats. E por causa disso, a lembrança do Egito não se erradicou. A memória da saída do Egito, do êxodo, de todos os horários, feriados, Shabat. Venha e veja, esse decreto da saída do Egito é a base e a raiz da Torá, de todos os preceitos e de toda a fé completa de Israel. E, portanto, o êxodo do Egito é mencionado muitas vezes na Torá. Aqui o Zohar está praticamente afirmando que é através de Pesach que nós fazemos a contagem, até mesmo do Shabbat e outras coisas assim. Como a gente vê no verso da Torá, esse será o primeiro dos meses. A palavra que está sendo dita aqui é a palavra que se chama Zecher Leitzat Mitzrayim. E isso é o que vai ter 50 vezes no Torá, entre uma quantidade de 4 livros de Moshe, dos 5 livros da Torá. Nós vamos encontrar essas palavras especificamente 50 vezes. Isso não é por acaso e também não é só lá que aparece. Bem, o Pesach, ele é uma forma detalhada, complicada. Ele é aquilo que padroniza todas as outras festas, que abre portão para elas. Ele é o motivo das outras festas terem os seus horários, ter os seus meses e assim por diante. Bem, de Pesach a gente fala na literatura judaica o tempo todo, em toda a literatura judaica, durante todo o ano, é falado sobre Pesach. Tem uma reza que acontece, é um Kiddush, na verdade, mas que acontece em Rosh Hashanah. Eu não vou ler o texto em hebraico da reza, até porque acho que não entender, né, talvez, né, mas o texto em português, ele fica em sua suma assim: e no dia da sua alegria,
nas suas festas e no início de cada mês, vocês vão tocar as trombetas, os shofar. Aí, um pouco mais pra frente, ela começa a falar o seguinte: abençoado és tu, Hashem, nosso reino, nosso Deus, né? Rei do mundo, que escolheu, que nos escolheu dentre os povos e nos elevou acima de todos os idiomas, ou seja, eles têm o hebraico, e nos santificou em seus mandamentos e nos deu, Hashem, com amor esse dia em memória. O dia da memória, né? É literalmente Rosh Hashanah. Esse dia, para a leitura sagrada, para o toque do shofar, geralmente não aparece a palavra toque do shofar, mas aparece Yom Teruah, né? Que é o toque do shofar. Com amor, com um amor de chamado em memória da saída do Egito. Aí ele trouxe exatamente as mesmas palavras. Então, nós estamos falando de uma reza, um kiddush, na verdade, que acontece antes ali ali no momento do Rosh Hashanah. E de repente, do nada, ele fala em memória da saída do Egito. Ou seja, quer dizer que essa reza, quando ela é feita, ela está consagrando o Rosh Hashanah, mas em mérito, nós temos o Rosh Hashanah em mérito da saída do Egito. Então, o que é esse Pêssego? O que acontece em Pêssego? A mesma coisa a gente vai ver, por exemplo, no Kiddush da sexta-feira à noite, né? Abençoado, és tu, Hashem, reino, né? Nosso Deus, Rei do mundo, que nos santificou com os teus mandamentos, ordenou a Deus os Shabbat sagrados e com amor e desejo a memória da criação do mundo, o início de todos os dias sagrados em memória da saída do Egito. Então a gente vê isso também na sexta-feira à noite, a mesma coisa, o Shabbat também recebe a luz da cabeça. Então aqui a gente já começa a entrar numa situação delicada do que é o Pêssego. Bem, o Pêssego, ele acontece em 7 dias. A primeira coisa, tem muita coisa para se falar sobre isso, mas a primeira coisa que a gente vem trazendo, entendendo, é que o Pêssego, ele é uma força por si só, uma luz por si só. Ele é um portão espiritual por si só. Ele não necessita de outras festas, alguma coisa assim. Não, é ele que carrega o peso de iluminar todas as outras festas. É em Pêssego que todas as luzes do ano, elas vão ser recebidas através dele, através da passagem de Pêssego, dessa abertura espiritual que existe, que é o Pêssego, é que todas essas luzes divinas, elas vão ser recebidas. E a gente tem um verso famoso, em português ele é mais ou menos assim: para Deus é tão simples trazer a paz no lar quanto abrir o mar vermelho. É o Yom Tzuf, o mar de juncos. Bem, de uma coisa a gente sabe que está falando que a gente pode entender de uma forma mais simples esse decreto da Gemara, como sendo apenas, como que eu digo, olha, Deus é todo poderoso, Ele pode trazer Parnassá para sua casa, Ele pode trazer Shalom para sua casa. Ele abriu o Yom Tzuf. Por outro lado, o que a gente vê é que a saída do Egito, ela não é uma coisa que acontece imediata. E aqui que vem o grande segredo de Pêssego, e que tem também a ver com a nossa vida e com as outras festas também. Tem a ver que, quando o povo estava saindo do Egito, entende que Pêssego aqui, porque eu estou falando de Pêssego como uma carruagem, mais para frente a gente vai entrar nos mais detalhes de Pêssego. Quando o povo estava saindo ali do Egito, acontece um processo de 7 dias. Existem 7 dias para que o povo realmente consiga ter a sua libertação do Egito. Então, desde ali da morte dos primogênitos até a abertura do Yom Tzuf. Então, nós temos esse peso do que é Pêssego. Mas Pêssego,
de certa forma, a gente vê que ele é diferente. Por exemplo, a gente pega aí um pouco e a gente pede desculpa para Hashem. A gente pega o Rosh Hashanah e a gente se preparou, né, 30 dias antes, de acordo com o Rabat, acho que é 10 dias antes que eles fazem, né? 10 dias, 8 dias, não lembro agora se é 8 ou 10 dias, que eles fazem as orações ali ainda antes de Rosh Hashanah, para se preparar para Rosh Hashanah ainda no mês de Elul. A Sephardim faz 40 dias, se não me enganado, ou 30 dias, né? Então tem toda aquela preparação que é feita para poder entrar em Rosh Hashanah, né? Então isso vai até Yom Kippur, né? Os dias temíveis, os 2 dias temíveis e tal. Então todas as outras festas a gente precisa ter um certo cuidado, um certo, não que pense não precisa ter cuidado, mas o que eu estou dizendo é que a gente se prontifica a sermos pessoas melhores, né? E isso acontece várias vezes ao ano, né? Seja no Diab, seja bem, várias vezes por ano a gente tem a necessidade de tentarmos ser pessoas melhores. Mas o que acontece estranho em Pessa é que quando a gente chega no Egito, ele não se depara com uma comunidade, com uma congregação totalmente perfeita nos valores da Torá, que eu quero dizer, o mitzvot sendo cumprida, o brit sendo feito. Isso não é bem por aí que acontece. Aquele povo que estava lá, ele não tinha mérito, e mesmo assim saiu do Egito. De certa forma, parece que para Deus nada é impossível, mas parece que Deus teve um certo esforço, né? Afinal de contas, por que não libertou o povo num dia só? Por que não simplesmente apagou tudo num dia só e colocou o povo livre? Por que levou 7 dias? Por que o faraó teve que perseguir ele até lá? Então a gente vê que Pessa, ele não depende do meu mérito, ele não depende do nosso mérito, ele não depende de eu merecer para essa luz vir para o mundo. Ela só vem. A grande virada é o quanto dessa luz eu vou conseguir absorver. Então, eu já falei que eu não preciso estar completamente cheio de mérito para receber essa luz. Então, seja, toda a humanidade vai receber essa luz. Mas se ela não conseguir absorver essa luz o suficiente para nutrir ela durante todos os dias do ano dela, que a gente vai falar bastante aqui, ou para nutrir ela em todas as outras festas que vai ter, aí é outra questão. Então, existe todo o ritual de Pessa, existe tudo, né, a mesa de Pessa, para fazer a consolidação dessa luz. Então, vem uma luz tão forte, mas tão forte que todo mundo recebe, mas automaticamente, essa mesma luz, ela precisa de um recipiente, de um cli, para ficar. E daí vem os rituais. Claro, eu não vou conseguir explicar os rituais hoje ainda nessa aula, mas eu vou trazer a maioria dos rituais, as coisas que eu vou explicando devagar. Bem, vamos sequência aqui. Então, a gente vê que dentro dos textos de festa, essa mesma palavra, né, Zecher, Leitza, Et Mitzrayim, ela se repete 320 vezes. Bem, ou seja, não é só que a gente fala de Pessa o ano todo, não é só que ele aparece dentro das outras festas, mas existe uma certa repetições dentro dos livros sagrados, dentro dos livros de reza, e elas são 320 vezes. Mas isso também não é à toa, não é um caso tipo, isso não foi pensado, foi por acaso. Não existe por acaso na Torá, não existe por acaso no texto sagrado. Então, essas 320 são, na verdade, as 320 almas que caíram do corpo de Adão e Havá quando eles degustaram do fruto do conhecimento do bem e do mal. Essas 320 almas, é claro que elas foram divididas depois por um número ainda maior. Elas também têm a representação, por exemplo, das 300 mil letras, das 300 mil pontos da Torá, né? E dessa forma, com as 300 mil letras da Torá, totaliza então as 600 mil almas ou as 600 mil letras do livro de Torá.
Então, quando você pega o corpo do Corá, ele não tem os pontinhos, os sinais alfabéticos, chama como quiser. Bem, aqueles pontinhos, que seria tipo as vogais, que não existem no hebraico, por isso esses pontinhos. Essas vogais são 300 mil, mas as 300 mil letras são exatamente as 600 mil. Mas quando saiu de Adão, né, o texto ele fala que são, antes delas se dividirem, né, cada um em um número ainda maior, né, então antes disso acontecer, elas se dividiram em 320 centelhas divinas que cobriam o corpo de Adão, que era a luz do corpo de Adão, e caíram aqui embaixo, e são possível elevá-las, e é esse o trabalho que nós fazemos o ano todo. Por isso a menção de Pessa, porque já que Pessa é essa luz tão forte, capaz de, mesmo que algo não tenha mérito, resgatar aquilo dali, iluminar aquilo dali, então é mencionado 320 vezes no Sidur. Para quê? Para que dessa forma essas 320 almas que desceram para esse mundo possam ser resgatadas, possam ser elevadas. É claro que nem toda alma consegue ser elevada, porque existe um número exato de 32 que ela está completamente mergulhada na pureza, né? E daí o judeu em si, ele não tem a capacidade de elevar ela, porque ele precisa estar em um estado de pureza, e daí para ele não dá para ele tentar resgatar esse tipo de alma. Porém, esse assunto vira controverso quando se trata do Bnei Noah. Por quê? Porque o Bnei Noah é aquela pessoa que, por mais que ele deve buscar um estado de santidade cada vez mais alto, né? Mesmo assim ele ainda está imerso demais no mundo das capote, ele ainda está imerso demais no mundo secular. Então, dependendo da brahá que ele está fazendo, do local que ele está fazendo, ele sim consegue resgatar até mesmo essas almas, dependendo da sua capacidade espiritual e sua devoção para Hashem, logicamente, a consciência dele. Então, no total são 238 que consegue se elevar. Eu não vou entrar nesse ponto agora, uma outra hora a gente começa a conversar sobre isso, porque começa a trazer umas perguntas difíceis, umas coisas mais difíceis, e eu quero só introduzir o assunto hoje. Depois a gente entra mais profundo e a gente começa a conversar mais sobre um pouco mais dos segredos que existem por trás, principalmente para nós, vendedor, porque aqui que está o grande segredo, a grande importância, né? É muito interessante saber da liturgia judaica, tudo certinho, alahá, mitzvot e tudo mais, mas nós temos que saber também como é que eu me enquadro nisso. O que eu posso fazer? O que eu não posso fazer? Entende? E aqui eu vou estar trazendo também essas pérolas, esses conhecimentos da Kabbalah. Então, no total são 238 almas que conseguem ser levadas, 32 não, e existe um total de 280 almas que então elas ficaram guardadas, né, no corpo de Adão. Então tem mais segredos aí, eu não vou trazer aqui, né, sobre essas questões, sobre as 280 almas e todos os detalhes delas, tá bom? Bem, eu vou trazer um texto que é o Zohar de Lech Lecha, no verso 117. Isso aqui é muito interessante. Ele diz o seguinte: venha e veja, se Sara não fosse levada para o faraó, ele não teria sido espancado. E esta surra causou outra surra, daqui os egípcios seriam afligidos com as grandes pragas no êxodo de Israel do Egito. Porque daqui está escrito grandes pragas, e ali na saída de Israel do Egito está escrito: e o Senhor dará grandes sinais, maravilha. Acelerando um pouco o texto um pouco mais para frente, diz o seguinte: e será Gzerá Shavá, grandes e grandes, porque há 10 pragas mesmos aqui ao faraó,
ou foi atingido por 10 pragas. E assim como Deus, o Todo-Poderoso, fez milagres e feitos heróicos naquela noite, tudo quanto ele fez ao faraó para Sara, de estar vingando e procurando repetidas e fazê-las na conclusão final, depois de um tempo, no momento da saída de Israel de Misraim. Aqui é muito interessante. Aqui ele lembra para nós alguns midrash que conta que quando o faraó prendeu Sara, Deus desceu 10 pragas contra o faraó, 10 grandes pestilências contra o faraó naquela época. E isso foi simplesmente uma carruagem porque aconteceria depois, aconteceu uma repetição depois, onde com Shem, né? A esposa de Hashem, que era Israel, estava prisioneira, e 10 pragas voltaram a afligir o faraó novamente. Mostrando também que não só, e essa não é a única passagem, né, no Torá mesmo, o Egito tem várias vezes, Lot fazendo uma matzá, tem várias menções ali sobre Pessa, cruzando a ele e tal, tem muitas menções sobre Pessa. Então não só que eles tinham conhecimento de Pessa, mas como também tinham conhecimento até mesmo das pragas, dos tipos de luzes que serão explicados mais para frente, que vêm através de Pessa. Pessa é a noite que determina guerras, espontaneamente determina paz para o mundo inteiro. Todo tipo de guerra, mundial ao individual. Isso aqui é muito interessante. Pessa não acontece qualquer dia, ele acontece na lua cheia, sempre na lua cheia de Nissan, sempre na lua cheia do mês de Nissan, ou seja, no dia 15 de Nissan. Pessa é muito importante por causa disso. A Torá fala que ele é o primeiro dos meses, mas a Pessa só acontece quando a lua está no seu ponto máximo. Geralmente, a lua é lembrada como Yesod, o fundamento, o lugar onde toda a luz divina se acumula da árvore da Sefirot e desce como Malkut e se revela em Malkut. Então nós podemos dizer que o ponto máximo do mês é da lua cheia. Tanto que algumas rezas que têm a ver com o Kiddush Levaná, tem a ver ali com Rosh Chodesh, elas não são feitas no primeiro dia, né? A santificação da lua não é feita no primeiro dia do mês, quando ela ainda é lua nova. Ela é feita depois, quando ela começa a entrar em estado crescente, porque dessa forma você consegue visualizar a lua que faz parte do Kiddush Levaná, mas também porque dessa forma o mês está se enchendo de sorte, está se enchendo de massa, ou seja, o ponto ápice do mês acontece exatamente no dia 15 do mês. Quando eu falo do mês é o calendário judaico, o calendário cabalista, não o calendário secular. Então esse ano, se não tem nada, é dia 1º de abril, mas cada ano isso muda de acordo com o calendário judaico. Mas no calendário judaico, dia 15 do mês, então é que isso acontece. E através disso a gente aprende uma outra lição. O Shem Havayah, que é o tetragrama, ele tem duas interpretações. Isso é geralmente visto no livro Sefer Yetzirah e outras obras também, como o Pardeiro de Monim, tem muitas obras que vão explicar sobre esse tipo de situações. A lua representação de Esod e os 7 planetas, nisso inclui-se o Sol também, na visão cabalista, né? Elas têm uma representação de que, quando você vê o desenho da árvore da Sefirot, ela desce toda aquela luz, acumula tudo no ponto de Esod e só assim desce a Malkut. Quando nós falamos então que Pessa acontece no dia 15, quer dizer que dentro daquelas 12 plantações do Shem Havayah que acontece durante o ano, e já que Nissan ele é literalmente o mês do Shem Havayah, o mês onde o Shem Havayah é exaltado, onde a gente faz as plantações com o Shem Havayah, através disso daí você então consegue perceber que no dia 15 de Nissan toda essa força do tetragrama, toda essa força do Shem Havayah, ela
vem para esse mundo. E essa é a luz de Pessa. Esse é o poder de Pessa. E por isso que Pessa vai determinar todas as outras festas, todos os outros horários a partir dele. Porque já que é o Shekhavayah que domina o mundo, que comanda o mundo, que é o nome divino, a expressão divina, que comanda tudo, dessa forma, então, Pessa é conduzido a ser literalmente esse portão, esse receptáculo, onde Hashem entra nesse mundo. A luz dele, do Shekhavayah, ela entra nesse mundo. Bem, aqui a gente vê que Pessa, Nissan, né, representado por Talet, que é o carneiro, né? Ele tem a ver com a guerra. Por isso, tanto que eu tenho o meu nome, né? Um dos 4 anjos que determina todas as guerras. E nasci em Nissan, que também é o mês que determina todas as guerras no mundo, todos os caos no mundo, todas as situações terríveis no mundo. E por isso o nome desse anjo Gabriel não deve ser pronunciado de qualquer jeito, de qualquer forma, qualquer coisa. Por mais que eu nasci com esse nome, então eu ocultei esse nome de mim. E assim só fica esse nome para as pessoas que são muito íntimas, e mesmo assim eu peço para chamar o nome Jorge mesmo. O segundo nome, no caso. Então, Pessa, ele determina todo o caos que vai vir para o mundo. Todas as guerras que acontecem, todas as discussões, as tribulações, todas as confusões que vão acontecer no mundo, todas aquelas energias de conflito que vai acontecer entre pessoas, entre países, entre nações, seja como for, de forma mundial ou não, entende? Ela é sempre determinada por Pessa. Então, saber como trabalhar em Pessa, saber como receber Pessa, garante para você paz o ano inteiro. Então, se você tem situações de conflito na sua casa, na sua família, entre os seus, o que você mais precisa é saber se conectar com a Pessa da forma correta. E aqui o grande segredo dessa aula, que é literalmente saber como se conectar com o Pessa, entender o Pessa, estar consciente dos nomes divinos de Pessa, e dessa forma entrar no Pessa com alegria, saber o que está fazendo, né? Tipo, fazem desse jeito, estou fazendo por isso. Saber o que estão fazendo, por que estão fazendo, quais são as energias que estão sendo trabalhadas ali, por que o ritual daquele jeito, e essas coisas que eu quero estar abordando aqui com vocês. Bem, dando continuidade nos assuntos que a gente vai trabalhar nessa sequência de aulas, um terceiro ponto que ele diz o seguinte: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei do Egito. Pessa aparece como um dos 10 pronunciamentos, e o que Pessa tem a ver com 10 mandamentos? Vamos falar o seguinte: não são 10 mandamentos para começo de história, são 10 pronunciamentos. Quando Deus criou o mundo, durante os 6 dias da criação, ele usa 10 falas de criação. Então, por 10 pronunciamentos, todas as coisas foram criadas. O mundo veio, o homem o corrompeu, o homem diminuiu a sua luz, o homem diminuiu o seu brilho, o homem diminuiu a espiritualidade do mundo como um todo. E a gente se revela no Monte Sinai e ele diz: ali, a gente. Ou seja, nesse momento, a Hashem, o que ele está fazendo é trazendo de volta o concerto, trazendo de volta a luz da criação. Os mesmos 10 pronunciamentos que formaram a criação, agora é feito de volta. Muitos podem se perguntar: poxa, esse primeiro mandamento, eu sou o Hashem que tirou vocês do Egito, parece meio simplório. Por quê? Se era para falar sobre 10 ordens, como que isso pode ser um mandamento quando não está me pedindo nada, ou quando aparenta não está me pedindo nada, não está decretando nada? Parece que está só se autoafirmando. Maimônides discorda um pouco disso, e ele fala o seguinte: esse é um mandamento de fé. Quando ele diz que, olha, fui eu que tirei vocês do Egito, aquele fui eu e não o outro. Tudo bem, a gente pode entender desse jeito. Mas o mais importante entender aqui é que
É através de Pessa que o Tikkun, o concerto das 10 emanações, das 10 criações, das 10 pronunciamentos, eles são renovados. Então, nesse momento que toda a árvore de Sefirot é renovada, que a criação como tudo é renovada, e quando você se conecta com Pessa, você tem a sua vida renovada, o seu lar renovado, e todas as coisas que vão fluir na sua vida vão ser renovadas a partir disso. E se souber trabalhar com Pessa com alegria, você consegue não só ter ela renovada, mas ter também o poder de renovar a sua própria vida, de renovar a criação. Porque nós temos que ser Elohim, da imagem de Deus, e Hashem, ele fala para nós o seguinte, né? Sejai santo como eu sou santo. Ou seja, me imite, me emule, me repita, seja a minha sombra. E nesse sentido, pensa também na capacidade de você criar uma nova realidade na sua vida, de você criar uma nova identidade também, porque ele é capaz de renovar tanto de forma externa no macrocosmo quanto no microcosmo. Essa é a importante peça. Dar a oportunidade para o ser humano se curar, se proteger, se melhorar, evoluir como um ser e como um todo, e evoluir no mundo à sua volta, com prosperidade, Shalom Bait, todas essas coisas dependem exclusivamente de como você se comporta, de como você faz, de como você dedica, de como você se entrega em Pessa. Bem, então, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou até do Egito, isso daí da casa da servidão, isso é um pronunciamento de Shemot, de Êxodo, para quem traduz os livros, capítulo 20, verso 2. A essência é Keter, que tem a ver com o desejo. Na correção das 10 falas da criação do mundo. Esta na saída do Egito. Então, ou seja, por isso que parece que não há uma ordem, parece que, ou seja, é simplesmente o desejo da criação, o desejo do Criador. Ou seja, sou eu. É esse atributo que ele vai imperar em Pessa. O Shem Havaya. E dessa forma, ele vai literalmente levar o seu brilho para todas as outras 10 emanações da árvore da Sefirot, ou seja, para todo o resto da criação. Então, nesse sentido, ele é literalmente o Keter. Pessa é o Keter das festas. Essa luz que vem de Pessa é uma luz que vem diretamente da Sefirah de Keter. Por isso é tão intensa, por isso é tão forte, por isso é tão transformadora. A redenção final, no término, o Tikkun da humanidade, né, será em missão. E o terceiro Beit HaMikdash também será reconstruído em missão, ou reconstruído ou inaugurado. Para aqueles que têm a opinião de que ele desce do Shamayim, então ele será vamos falar, reconstruído, ou seja, cai em cima um do outro lá. Ou para aqueles que têm a opinião que ele será reconstruído fisicamente e vai ser inaugurado em missão. Então, de uma coisa é certa, todo Tikkun, toda transformação do mundo tem a ver com missão. É a cabeça dos meses, é a cabeça dos Mazalot, sendo assim, é a cabeça do Mazal, a cabeça das constelações, constelações, acho, dos astros, sendo assim, a cabeça do Mazal, daquilo que goteja nesse mundo, das garrafas partidas por potência divina constantemente, que pinga nesse mundo, a sorte em si. É isso que representa a Pessa. Pessa está ligado à construção do terceiro Beit HaMikdash, que será eterno. Também é o Tikkun Olam, o concerto do mundo.
É claro que Pessa tem a ver com muitas outras coisas, por exemplo, a saída do paraíso também tem a ver com Pessa, que é justamente aquele momento que os mortos devem voltar à vida, já que a recompensa que eles vão receber através do sétimo milênio é muito maior aqui embaixo do que o paraíso lá em cima pode oferecer. Então, sendo assim, a ressurreição, né, esse ato final do Mahabá também acontece nessa conexão com Pessa. Isso tem a ver com esses 7 dias, né? Ele está ligado a esses ciclos de 7, que tem muito a ver também com o jubileu, né? Que é literalmente aquele momento de redenção, de devolver as coisas para si. E isso tem a ver com Pessa, de colocar as coisas no seu lugar, de renovar a criação. Então é essa ligação que Pessa traz, que ele transmite para nós, é muito forte. É esse tipo de conexão que Pessa quer fazer com nós. Ele está literalmente dizendo, olha, eu achei que estou aqui, eu achei que cheguei. Eu nunca saí, mas agora estou me revelando completamente. Eu estou aqui. É isso que acontece em Pessa. O milagre de Pessa é tão incrível que o Zohar, na Parashabô, no verso 127, menciona o seguinte: não houve algo parecido a tamanho milagre desde a criação do mundo. Não existe nada que se compare ao que aconteceu com Pessa desde a criação dos céus e da terra, desde a criação do mundo. É esse o nível de revelação que Pessa traz. No Zohar, na Parashat Balak, no verso 493, diz o seguinte texto: Rabi Elazar, não há no mundo um homem sábio para o mal como Bilam, o pessoal chama de Balaam, porque no início ele estava no Egito e através dele os egípcios conspiraram contra Israel para que eles nunca saíssem de sua escravidão. Ele é o único que disse: o que posso fazer com eles? Porque nunca os fiz sair da escravidão dos egípcios, mas não o tirei do Egito, e contra ele os sábios e feiticeiros do mundo não serão capazes. Então, Bilam, essa história, tem uma história muito bonita por trás disso, Midrashas, e o Bilam, ele foi convidado, na época lá ele estava no Egito e tal, e ele foi convidado para uma reunião importante, onde os feiticeiros do Egito tinham aprisionado magicamente o povo de Israel, para que eles não conseguissem fugir. Então, toda vez que eles tentavam chegar em certos locais de divisa do Egito, né, os próprios deuses que tinham lá, em forma de pedra, se manifestavam como criaturas vivas, né? Então, se tinha uma imagem de uma serpente ali engolia, então um chacal ali engolia, quem quisesse fugir do Egito. Bilam fez uma coisa ainda mais ousada, ele fez uma magia ainda mais poderosa, né? Na qual ele desafia o pessoal do Egito a tentar soltar o povo hebreu. Olha, a magia que vocês fez é muito curta, é muito pequena, eu vou fazer uma maior. Tentem vocês soltar ele, e só das pessoas tentarem anular a magia de Bilam, já morreu. Não tinha escapatória. Esse era o peso de Bilam. E Bilam, ele é trazido nessa história de Pessa por quê? Porque existiam 2 homens que superou quase tudo, né? Ou a gente pode falar que chegaram muito próximo de Deus. Foi Moshe Rabbeinu, um Shilorim, um homem que se tornou Deus, através dos atos de copiar Deus, de andar nos seus passos, de trilhar os seus caminhos, de obedecer aos seus estatutos, de ser humilde constantemente, ele chegou à aproximação divina. E uma outra pessoa, que foi Bilam. Então, diz o seguinte: não houve outro homem em Israel que se levantou como Moshe Rabbeinu até consultar Deus, que chegou a um nível de grandeza ao ponto de consultar Deus.
No mesmo ponto, a Gemara conta, mas para as nações houve. Esse foi Bilão. Então, Bilão era uma força que tinha esse nível e chegava ao ato de, através dos seus trambiques, uma hora eu explico mais sobre a história de Bilão como um todo, ele conseguir se conectar com algo que transcende esse mundo, o próprio Criador. Qual que é a história desses dois? O que esses dois têm a ver com isso? Primeiro, eu preciso trazer uma ordem mais ou menos assim de histórias, mas um dia eu vou trazer a história dessas carruagens, desses homens, com mais detalhe. Mas Moshe Rabbeinu era, na verdade, um Elul, uma reencarnação de Heber. Heber não era a pessoa toda justa, assim como as pessoas pensam, só porque Caim foi lá e o matou. Na verdade, Caim tinha seus motivos dentro da Lahá para fazer isso. E tanto que isso despertou em Adão que ele poderia fazer techuvá, já que Caim conseguiu a maneira de fazer techuvá. Então ele não era só um grande professor, um grande estudioso de Torá, um grande influenciador da Torá pelos mundos no plural, porque não foi só nesse mundo que ele viveu. E dessa forma ele assim era uma pessoa muito elevada, então aquela parte mais negativa de Hevel, ela voltou como Bilã, a contraparte de Moshe e a mesma alma de Hevel. Sim, eu sei que Moshe já tinha vindo antes como Noah, e agora ele volta como Moshe, mas a contraparte dele vem dessa vez e se equilibra em tamanho ali com ele. Então, esse é o tamanho de Bilã. Só que o que isso tem a ver com peça? Por que eu estou trazendo essa história? É muito simples. Como eu falei, a magia de Bilã era extremamente poderosa. Tão poderosa que nenhum mágico do Egito era capaz de quebrá-la. É mais importante do que isso, nenhuma pessoa do povo judeu tinha capacidade de quebrá-la também. Inclusive, quando Moshe Rabbeinu chegou lá, ele também não pôde fazer muita coisa. Por isso teve todas as pragas, exceto a última, que acontece em Nissan, que é a morte dos primogênitos, que acontece justamente através de Pessa. Ele é o anulador de qualquer feitiço, de qualquer ligações mágicas, de qualquer coisas que possam existir contra a nossa vida. Pessa é literalmente aquilo que reforma toda a criação, que faz o código da criação funcionar normalmente, ele reseta o mundo. E assim, ele é um anulador natural de qualquer feitiço, de qualquer coisa que for feita, de qualquer coisa mal intencionada, seja Inará, Lachonará, o que fizeram contra a sua vida. Não importa o nível, não importa quem fez, não importa se não existe um ser humano capaz de anular isso, Pessa tem essa luz de anular qualquer mau decreto da sua vida. Claro que Pessa é muito forte, ele tem seu peso. Então, Bilão, que é conhecido como o maior feiticeiro de todos os tempos, que tinha o feitiço inquebrável, que era a alma gêmea de Moshe Rabbeinu, que tinha a mesma alma que Moshe Rabbeinu tinha, a parte negativa de Hevel, e que conseguia também se comunicar com Deus, teve a sua magia quebrada só por causa de Pessa. Uma hora eu vou explicar mais o que é Moshe, uma hora eu vou explicar mais o que é Bilão, e vocês vão começar a entender que esse arco era muito mais embaixo. Não é só uma mera expressão aqui, não é só uma mera discussão aqui. Em algumas aulas eu já falei um pouquinho sobre Moshe Rabbeinu, eu já expliquei um pouquinho até sobre Bilão, mas é complexo o assunto. Eu vou tentar trazer de uma forma que seja leve, mas que talvez agora, se for trazer com peso, ela vai desviar um pouco do assunto, tá bom? Então, o que acontece é que depois de Pessa, depois da saída do Egito, a gente lembra da contagem do Homer também, né? Tem aqueles 50 dias para Shavuot, para a entrega, para a revelação da Torá. Então, Pessa está ligado literalmente a 50 portões, que são 50 portões de Biná, que são 50 portões de entendimento, da qual Pessa tem essa capacidade. Isso está escrito no Zohar Veterhanan 41, onde diz o seguinte: aprendemos e ouve. O segundo verso do Tefilim é: e ouve porque o Senhor,
o trará. E disse Rabi Yehudá diz Rabi Yehudá, é um cérebro cujos portões se abrem em 50 portões. Isso é inteligência, isso é biná, que se espalha em 50 portões de inteligência. E esses muitos portões são contrários às muitas vezes que está escrito que quando você o tirou da terra do Egito, Deus te tirou do Egito. Deus te tirou do Egito. E muitas vezes a memória da saída do Egito, a memória do Êxodo, é mencionada. E são 50 vezes, que as 50 vezes são mencionadas a saída do Egito na Torá, equivalente às 50 portas do entendimento, porque a saída do Egito foi a iluminação do entendimento, e agora eles são 50 contra 50 portas dela. Então, essa parte também tem uma explicação sobre ela, só que eu não vou, senão vai virar muito texto lido, e depois vocês conferem, vai estar na Parashá, a mesma coisa, Zorra, e entrou só que verso 389. Ou seja, Pessa está ligado também a esses 50 portões de entendimento, está ligado a esses 50 portões de luz ascendente, de crescimento espiritual. Ele está ligado literalmente, existem 50 níveis de pureza, então Pessa literalmente ele já impacta, né, ali a pessoa num nível de pureza extremamente alto. Para se consolidar ali nos 50, precisa ter um Pessa bem adequado, precisa ter um Pessa bem feito, porque o Pessa que vai te colocar nesses portões de entendimento, na qual vai te trazer iluminação, não só para os estudos de Torá, não só para a sua vida, mas para tudo quanto você for fazer. É como uma mensagem que vem na sua cabeça, é como um insight que vem deixando tudo pronto ali para você poder usufruir da espiritualidade. E isso acontece em Pessa, esse Ruach HaKodesh, essa inspiração divina que vem, ela geralmente se consolidiza numa pessoa que tem um Pessa alegre, que tem um Pessa com convidados, que tem um Pessa, você entende? Que ele faz uma coisa onde ele não se engrandece em cima dos seus irmãos e outras coisas assim. Então, quando a pessoa faz um Pessa bem preparado, ele literalmente coloca dentro dele os 50 portões de entendimento, de clareza espiritual. E aqui eu já posso falar que o que o Pessa causa é chamado de Gadlut Bet, que são todas as forças espirituais que vêm. Então, ou seja, o Pessa ele começa ali o primeiro copo. Gadlut Bet é no primeiro copo da primeira taça do Pessa. Você toma a primeira taça do Pessa e bum, vem toda a espiritualidade. Não é uma coisa gradual, não é uma coisa que vem devagar, não é uma iluminação que vem aos poucos, não é uma santidade que vem aos poucos, é uma coisa que vem com tudo, ele queima. E esse é o poder de Pessa. Então, o Pessa toda a festa do Pessa, ela funciona entre você vai intercalando uma coisa e outra. Uma hora você está com um copo de vinho, aí depois você pega umas ervas, joga numa água com sal, aí você come, aí você, ou seja, não é um jantar, não é uma celebração normal, é literalmente um rito, é literalmente uma forma de você se conectar com essa luz tão forte da divindade e saber absorver ela através do rito de Pessa. Então, o que acontece com Pessa é que Pessa, ele está literalmente conectado com Hashem, com o Shem Havayah, com o Tetagrama, e ele também está conectado com a alma desse mundo, aquilo que vitaliza todas as outras festas, é o Sete, que vitaliza tudo, que irradia dentro de toda a criação ali dentro, né? Por isso que Binah aparece aqui também, porque ela é a sétima Sefirot acima de Malhut, onde nós estamos, então ela também tem a ver com o Pessa nesse sentido. Tem muitas coisas que serão explicadas mais para frente, mas o Pessa ele é a forma de você vencer a morte. Em dois momentos o povo judeu venceu a morte, uma foi no Pessa e o outro foi em Shavuot. No momento de Shavuot, todo mundo que estava lá se tornou imortal, eles tinham literalmente abandonado a mortalidade,
que Adão tinha ganhado ao comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque o Pessa traz a certeza espiritual também quando é praticado bem. Ele traz a determinação, confiança e alegria naquilo que você está fazendo. Ele traz literalmente o entendimento do que você vai fazer durante o ano. E ele traz a certeza daquilo que você está fazendo. Esses são os tipos de bênçãos que vêm através de Pessa. Então, Pessa é literalmente a forma de você vencer a morte. Pode ver que Pessa, a luz ela era tão grande que o que ela causou aos egípcios, que eram extremamente idólatras, foi literalmente a morte. Então, uma pessoa que não está trabalhada, Pessa traz guerra, traz destruição, traz conflito o ano todo, traz problema o ano todo. Mas uma pessoa que está bem trabalhada, uma pessoa que quer praticar Pessa com o coração aberto, se dedicando, procurando a Hashem, literalmente, essa pessoa, ela vai ser sim capaz de ter a imortalidade dela. Quer dizer que ela vai ser capaz de se conectar, vai se conectar com o Criador e dessa forma acender a sua alma para os 50 portões de entendimento que é trazido de Pessa. As outras coisas que vão ser faladas, que eu vou deixar mais para frente, a gente vamos aprender sobre a dinâmica da luz, entende? A dinâmica da luz divina em Pessa e dentro dos seus ritos e dentro de cada coisa que acontece dentro do rito de Pessa e a sua correlação ao longo do ano. A gente vai também trabalhar alguns códigos da Torá, alguns segredos do Torá relacionados a Pessa e algumas aberturas cósmicas que acontecem por causa de Pessa dentro da nossa vida, sabendo acessá-los, logicamente. E claro que entre uma coisa e outra a gente vai chegar até a esclarecer alguns pontos que foram mal traduzidos também. A gente vai entender cada processo do ritual que acontece em Pessa. A gente vai aprender os nomes de anjos que acontecem dentro desses processos e também os nomes de Deus, além dos 72 nomes, ou seja, outros nomes de Deus que vão ser trazidos também. A gente vai aprender também sobre a história e a prática da transmissão, né, dessa transmissão ancestral que houve para os Benendoa sobre Pessa, e até antes disso, né, uma prática mais ancestral ainda, que vem enraizada desde quando Adão praticava Pessa. Então a gente vai aprender sobre a história de como se pratica Pessa dentro do movimento Benendoa. Uau, isso vai ser muito diferente, porque pode assustar algumas pessoas que estão acostumadas com um rito mais judaico e tudo mais, e às vezes não estão acostumadas com tantas meditações, nomes divinos e outras coisas assim, mas que faz parte sim da nossa tradição, que é essa tradição da Kabbalah ancestral, é aquilo que foi registrado nos Midrash, no Talmud, no Zohar, sobre o que os sábios e os patriarcas faziam e praticavam desde até de antes de Moshe Rabbeinu vir e ortogar e colocar os pronunciamentos da Torá. A gente vai aprender também sobre algumas kavanot, algumas meditações sagradas e também sobre segurot específicas de Pessa. Eu sei que é bastante material e eu espero que dê tempo de a gente entregar todo esse material, estudar todo esse material antes de Pessa. Esse estudo que a gente vai fazer, quando o Rabbi Shimshon de Estontoli, um grande mecumbalim de alguns séculos atrás, ele pronunciou sobre esse tipo de estudo. Ele disse o seguinte: esse estudo, ao ser colocado em prática, ao ser repetido todos os anos, ele será para que a pessoa alcance salvação de qualquer empecilho ou salvação de mortes estranhas, nenhum ser poder controlá-lo, de ter os seus inimigos caídos sob os seus pés, de ter sucesso em tudo o que decidir fazer e lucro em todos os seus negócios, até que a redenção de Mashiach venha. Então esse estudo, esse tipo de ensinamento que eu estou trazendo aqui, ele é para trazer cura para a nossa vida. Sim, eu estou falando de um estudo que traz cura para a nossa vida, que traz certezas, que traz alegrias, que traz transformações, que causa mudanças no mundo físico, que te dá a capacidade
de ser um co-criador na criação, de, assim como Hashem fez os 10 pronunciamentos novamente, né, na entrega da Torá, aonde ele cita ali o que se chama de 10 mandamentos, né, novamente os 10 pronunciamentos da criação, só que de uma outra forma consertando os atos. E pensa, cada um de nós tem o poder de consertar a nossa vida, de transformar a nossa vida, de transformar o nosso mundo, de sermos co-criador no Criador e transformar a nossa realidade, de sermos co-criador na criação do Criador, melhor dizendo, para transformar a nossa realidade. Bem, eu fico por aqui. Shalom.